Olá, meus caros amigos, minhas caras amigas das redes sociais, especialmente do Facebook. Meu abraço a todos e nós estamos apresentando hoje o nosso encontro com o saber do mês de julho de 2015, que nós vemos hoje como tema principal desse mês, veneração de imagem. Algo muito polêmico dentro da nossa sociedade, especialmente entre nossos irmãos protestantes, que nos ignoram muito sobre a questão de veneração de imagem, e nos acusa, dizendo assim, diz eles, os católicos praticam idolatria fazendo e adorando imagem, quando, na verdade, Deus proíbe tal prática, segundo eles, né? Deus proíbe tal prática. Meus caros, muito bem. Eu sei que é polêmico, isso eu vou dizer, mas a Bíblia, segundo o nosso irmão protestante, diz assim: não farás para ti escultura alguma do que está em cima, debaixo da terra. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Agora eu vou com uma resposta especialmente para você, meus caros. O mesmo Deus, no mesmo livro do Êxodo, manda que Moisés faça querubins. Querubins quer dizer anjos para serem venerados. Anjos de ouro, e colocá-los por cima, portanto, da Arca da Aliança. Podemos conferir isso em Êxodo capítulo 25, versículo 18 a 20. Manda-lhe também fazer uma serpente de bronze e colocá-la em cima de uma haste, ou seja, um poço, para curar aqueles que foram mordidos pela serpente. Números capítulo 21, versículo 8 a 9. Manda ainda Salomão enfeitar o templo de Jerusalém com imagens de querubins, portanto anjos, de palmas, flores, bois, leões. Podemos conferir isso lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 a 35, onde encontra essa passagem. Ainda nós podemos ir um pouquinho além, meus caros. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 3, Deus manda Salomão, ou seja, permite para o Salomão fazer imagens de leões e de outros animais também, claro, para enfeitar o templo, o grande templo que Salomão constrói. Aquele templo que era o sonho de Davi construir, mas como Davi não construiu, já que Deus disse, tu derramaste muitos sangues, não construirá mais sem a sua descendência. Portanto, o filho de Davi, Salomão, vieram construir esse templo. Mas vamos ao que interessa. Veneração de imagem é pecado? Não, é pecado adoração. E nós católicos jamais adoramos imagem, e sim veneramos. Adoração total ao Cristo, ao nosso Deus. E as imagens nós temos como fotografias de alguém muito importante que passou pela terra, que foi capaz de ver a fé cristã, derramar sangue pela sua fé. Muitos que foram perseguidos, mas capazes de vencer a sua fé, como os santos. Seria uma grave blasfêmia desses nossos irmãos considerar Deus como incoerente, já que num lugar da Bíblia manda fazer imagens, esquecido que no outro lugar o teria proibido. Quando Deus, meus caros, proíbe fazer imagens, e proíbe fazer imagem de deuses, ou seja, fazer imagens para ser adorado no lugar do Deus verdadeiro, com os bezerros de ouro e muito mais. Mas ele jamais nos proíbe fazer imagem para veneração, como sinal de fé. Ora, os primeiros cristãos martirizados aos milhares, porque estudaram a Bíblia com mais atenção e respeito, eles não tiraram esses trechos da Sagrada Escritura e respeitaram muito. Eles também adoravam o Cristo como nós adoramos e veneravam as imagens dos santos. Prestava aquele culto de respeito
para com os santos. Contextos que ficaram marcados em nossos corações. Comparando com outros, ficaram convencidos de que Deus proíbe apenas fazer imagens de deuses falsos e adorá-los. Mas ele não proíbe fazer outras imagens, ou seja, imagem dos seus filhos que foram capazes de viver a fé aqui nessa terra. O nosso Deus, ele é muito coerente com aquilo que ele faz, com aquilo que ele permite. Eis os verdadeiros sentido dessa proibição bíblica no seu contexto. Diz o Senhor, vamos lá na íntegra, no contexto bíblico. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de ti, diante de minha face. Não farás para ti escultura alguma do que aqueles falsos deuses que na errada imaginação dos pagãos está acima dos céus, ou abaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles e não lhes prestarás cultos, a imitação dos pagãos. Êxodo capítulo 20, versículo 2 a 5. Essa proibição intencionada por Deus repete-se em vários lugares das Sagradas Escrituras, como em Êxodo: não adores nenhum outro Deus. Êxodo capítulo 34, versículo 14. Ou seja, outros deuses. Adorar ao Senhor Deus, o único e verdadeiro. Não farás para ti deuses fundidos. Ou seja, inventar deuses. Agora, a imagem dos anjos, dos santos, a imagem do próprio Deus da pessoa Jesus Cristo, jamais é proibido. Claro que nossos irmãos protestantes, nossos irmãos não católicos virão nos criticando, porque não tem esse conhecimento claro da Sagrada Escritura, do que realmente é aquilo que nós fazemos, a veneração e não adoração de imagens. Meus caros, podemos ir sempre mais além. Se Deus, por acaso, vem nos proibindo, ele não estaria sendo incoerente com ele mesmo quando ele diz em outras passagens: faça imagens de querubins, faça imagens de leões, palmas, borda nos tecidos? Que Deus seria isso? Por isso os primeiros cristãos pintaram na catacumbas muitas imagens das cenas bíblicas do Antigo Testamento e legaram para a veneração dos séculos posteriores. As imagens de Cristo, sofredor na cruz, na toalha de Verônica, a imagem de Cristo, o rosto dele ensanguentado na toalha de Verônica, e no sudário sepulcral, guardado em Turim, na Itália, podemos deparar com sinais e imagens que o próprio Deus deixou esta marca registrada. Alguns santos dos primeiros séculos afirmavam que as imagens da Bíblia, da Via Sacra, de Jesus crucificado e dos santos e santas são o único livro que também os pobres e analfabetos, os iletrados de ontem, de hoje e de sempre, irão aproveitar para conhecer a Sagrada Escritura. Ora, eles não têm leituras, mas têm conhecimento através das imagens, conhecimento da Palavra de Deus. Isso vale ainda para hoje, para milhões de pessoas não alfabetizadas. O sentido da veneração das imagens, segundo a tradição apostólica, está resumida para a bênção das imagens no ritual católico, onde diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, não reprovais as esculturas ou pintura das imagens dos santos e santas, para que à sua vista possamos meditar os seus exemplos e imitar as suas virtudes. Nós vos pedimos que abençoeis e santifiqueis essas imagens feitas para recordar e honrar o vosso Filho unigênito, por nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que permite através da igreja. A igreja jamais iria permitir mais se não fosse, primeiramente, permitido por Cristo, o nosso Senhor. Nosso Senhor permite sim que faça
imagem, com certeza. Temos aqui uma das provas que Deus jamais proíbe ter imagem, como se fosse uma fotografia de certo ente querido ou de uma pessoa que foi capaz de servir a Deus. Ou de uma pessoa mais próxima de nós, algum amigo. Assim como uma fotografia de seu pai, de sua mãe, ou outro ente querido que já faleceram, mas que você guarda com muito carinho em sua carteira, em sua casa, em um porta-retrato. Portanto, veneração não é adoração. Logo, não proíbe Deus fazer a veneração. Tal prática não é proibida, mas sim glorificada por Deus, uma glorificação a Deus pelaquela pessoa. E ainda temos a questão de Maria, veneração de Maria e dos santos. A acusação deles, dos nossos irmãos não católicos, dizem: veneração e intercessão não cabem aos homens, mas somente a Deus. É que a Bíblia diz assim, diz eles: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Lucas capítulo 4, versículo 8. E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 25. Meus caros, a Igreja Católica, em hipótese alguma, ensina que devemos adorar Maria ou os santos, mas sim que devemos venerá-los. E também distingue claramente entre culto de adoração que devemos prestar somente a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e Redentor, como despojamento total diante do Senhor, e veneração que implica apenas respeito, carinho, admiração, recordação, aos nossos queridos que já partiram. E que nosso Senhor Jesus Cristo jamais irá ficar bravo por isso. Jamais. Implica apenas respeito e carinho, como eu disse. Também homenageamos pessoas que viveram na Terra, capazes de viver a fé diante das dificuldades do dia a dia. A fé em Deus é o único e verdadeiro Deus. Até o próprio Deus venera os nomes dos santos patriarcas, permitindo na Bíblia ser denominados o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Confira em Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Aí na sua Bíblia também tem essa passagem. A mesma passagem tem na minha Bíblia, versão católica, tem na sua Bíblia, versão Almeida, que é a versão usada mais pelos nossos irmãos não católicos. Foi Deus quem enviou o arcanjo Gabriel para saudar a Maria, a Virgem Maria, ave cheia de graça. Lucas capítulo 1, versículo 28. E colocou na boca de Isabel as belas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, dizendo: bendita sois vós entre as mulheres. Lucas capítulo 1, versículo 42. Igualmente, Maria profere as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, dizendo: durante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Lucas capítulo 1, versículo 48. Todas as gerações. Portanto, se cumprindo essas profecias bíblicas e repetindo com respeito e amor na oração da Ave Maria, que nós católicos fazemos com muito amor. A saudação do anjo Gabriel e de Isabel saudando a Maria Santíssima. E nós católicos, com muito amor, fazemos isso. Saudamos Maria, a mãe do Cristo, a mãe do nosso Salvador. Nós estamos cumprindo melhor as indicações da Bíblia do que nossos irmãos protestantes que nos criticam tanto, mas infelizmente pulam as passagens que relatam sobre Maria e os santos. Intercessão, a própria Bíblia aplica o título de mediador também a Moisés, Deuteronômio capítulo 5, versículo 5. Eu fui naquele tempo intérprete e mediador entre o Senhor a vós. E São Paulo, na mesma carta em que declara Jesus como o único mediador, São Paulo, nessa mesma carta que declara Jesus o único mediador entre Deus e os homens, indica também mediador secundários. 1 Timóteo capítulo
2, versículo 1 a 5, recomenda que se faça preces, orações, súplicas e ações de graças por outros. É de fato ser intercessor e mediador entre Deus e os outros. Por exemplo, você na sua igreja, você que critica nós católicos tanto, você não reza, ou seja, você usa o termo orar, tudo bem, você não ora pelo seu próximo? Não faz oração pelos outros? Pelas causas do outro? Isso é uma forma de interceder. Interceder é aquilo, tomar partido pelo outro, pedir pelo outro. E você faça isso na sua oração, com certeza você faz. Por que nos critica tanto por nós recorrer a Maria, mãe de Jesus, aos santos? Alguns protestantes, ou seja, alguns não católicos, admitem que os vivos podem interceder em favor dos outros nas orações e negam essa possibilidade dos falecidos, os falecidos que, mesmo a Virgem Maria e os santos, que já estão diante de Deus plenamente. Eis o que ele diz a resposta da Bíblia. Claro, esse trecho você não vai ter na sua Bíblia, porque infelizmente na Bíblia evangélica, na versão Almeida, não encontra esse texto, Macabeus. Em 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 12 a 15, lemos o seguinte: parecia-lhe a Judas Macabeus que Onias, sumo sacerdote, já falecido, Onias apontando para ele, disse: esse amigo de seus irmãos e do povo de Israel é Jeremias, falecido, profeta de Deus, que ora muito pelo povo e por toda a cidade santa. Pena que na sua Bíblia não tem Macabeus. E depois, se Moisés e Timóteo em vida, Eunias e Jeremias, depois da morte, como ainda muitas outras pessoas da Bíblia, rezam a Deus e são mediadores entre Ele e o povo, quem poderá proibir a intercessão à Virgem Maria e aos santos? Por isso, desde os primeiros séculos, os fiéis cristãos oravam a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Portanto, as palavras de São Paulo, que diz assim: há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A tradição apostólica as entendia desta maneira: Jesus Cristo é o único mediador de toda a graça. O primeiro que nos mereceu todas as graças e salvação eterna pela sua vida, morte e ressurreição. Só Ele pode nos dar a nós, pecadores, como mediadores secundários, por meio de Jesus Cristo, recorrendo aos seus méritos e sua mediação. Por isso, cada oração litúrgica termina sempre por nosso Senhor Jesus Cristo. As orações litúrgicas da Igreja Católica sempre no finalzinho conclui: por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo por Ele e nada sem Ele. Esta verdade é herdada dos primeiros cristãos antes de serem escritos no Evangelho. Eles aprenderam nos símbolos apostólicos, ou seja, no credo apostólico. Creio na comunhão dos santos. Sejam gratos a Deus por tão bela verdade, por Ele a nós revelado. Nossos irmãos dizem assim: os católicos, por ter santos homens mortais, pecadores, como todos, sendo santos só Deus, que de fato é santo, como podem um impuro tornar-se santo? Ah, meus caros, mais uma vez você falha aí. Mais uma vez. Porque, vejamos, primeiro, não se pode considerar impuro aquilo que foi criado por Deus. Jamais. Puro é concebível Deus, porque sendo Deus puro, é concebível, é inconcebível acreditar que Ele viria criar algo impuro. Só uma pessoa sem discernimento espiritual chegaria a tal conceito. O apóstolo Paulo dirige a palavra aos irmãos
que está em Corinto, dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, dirigimos-nos àqueles que foram santificados em Jesus Cristo e chamamos-lhes a ser santos. E chamados a ser santos. Juntamente com todos que invocavam em todo lugar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Olha, só que diz o texto sagrado, o texto sublinhado, citado aqui, que eu estou dando essa ênfase, já demonstra que Deus realmente santifica todos os homens, todo aquele que busca santidade. Portanto, santidade não é invenção da igreja, e sim algo que está na Sagrada Escritura. Além do mais, a Sagrada Escritura está sempre nos convidando à santidade. É o que veremos a seguir. Encontramos na Sagrada Escritura várias passagens que nos relatam a santidade. Entre elas podemos citar o seguinte: escrevo a todos vocês que estão em Roma e que são chamados por Deus à santidade. Romanos capítulo 1, versículo 7. Nós somos chamados por Deus à santidade, porque então nossos irmãos não católicos dizem conhecer tanto a Bíblia e têm a ousadia de descartar essas passagens, negando o tesouro tão precioso que é a santidade, um dom divino a nós que somos pobres e mortais. Mesmo sendo nós pecadores, somos chamados a ser santos em honra e glória de nosso Deus. Afinal, só quem vive impuro é chamado a se purificar, pois quem está puro não precisa se purificar, mas sim cuidar-se para não sair da pureza, não cair aquilo que é o pecado, e viver a santidade por intermédio do apóstolo Paulo, que diz: falo com palavras por intermédio do falo com palavras simples por causa da fraqueza de vocês, assim como antes vocês puseram seus membros a serviço da imortalidade e da desordem que conduzem à revolta contra Deus, agora punham seus membros a serviço da justiça para a santificação de vocês. Romanos capítulo 6, versículo 19. Nós somos convidados a ser ofertas santas, agradáveis a Deus. Sejamos nós, cristãos, aqueles que ainda não são cristãos, são também convidados. Afinal, Deus não veio somente para nós, mas sim para todos. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo aos romanos e a nós. Sou ministro de Jesus Cristo entre pagãos, e a minha função sagrada é anunciar o Evangelho de Deus, a fim de que os pagãos se tornem oferta aceita e santificada pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 16. Portanto, os santos não são santos por forças próprias, mas sim pela ação do Espírito Santo, que nos purifica quando deixamos ser iluminados por Ele. A igreja não santifica ninguém, mas sim confirma a ação do Espírito Santo na pessoa ao canonizá-la. Somos convidados a viver a santidade com nossos exemplos de batizados, ajudando nossos irmãos e irmãs a caminhar à luz que é Cristo. São Pedro, a primeira carta, ou seja, São Pedro, o primeiro Papa escolhido pelo próprio Senhor, pelo Santo dos Santos, Jesus Cristo, nos convida a ser santos como Jesus Cristo é santo, a ser santo como o Pai do céu. É santa deixando as paixões do mundo e vivendo em santidade a ação do Espírito Santo. Se quisermos sermos santos, devemos primeiramente renunciar às coisas carnais. As coisas do mundo nos cativam muito e nos fazem tão grandes prazeres na carne. E com isso o espírito sofre longe da santidade. Sofrendo o espírito, sofre também todo o nosso ser
já que somos corpo, alma, criado por Deus. Vejamos o que diz Pedro, o primeiro Papa, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 14 a 16. Como filhos obedientes, não devem mais viver como antes, quando ainda éramos ignorantes e se deixavam guiar pelas paixões. Pelo contrário, assim como é santo o Deus que os chamou, também vocês tornem santos e todo o comportamento, porque a Escritura diz: seja santos, porque eu, Javé, o Deus de vocês, sou santo. Levítico, capítulo 19, versículo 2. Somos escolhidos por Deus para sermos santos e santas. Antes que nossas mães os tivessem concebido, dada à luz, ou melhor, antes de o mundo ser criado, já fomos escolhidos para ser, em Jesus Cristo, santos e santas. A Bíblia nos relata essa passagem lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. E nos escolheu antes de criar o mundo para que sejamos santos e sem defeitos diante dele no amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Mesmo sendo pecadores, e isso Deus já sabia que seríamos desde antes de nos ter criados, somos convidados a nos purificarmos e a viver a santidade diante dele, Deus, nosso Senhor. Sabemos que sem defeito só Jesus, mas o sangue de Jesus Cristo e pelo batismo que recebemos pela Santa Igreja, no sacramento da confissão, quando reconhecemos pecadores, nós somos curados de todos os pecados, toda mancha, toda a desgraça